Olá! Hoje o nosso papo é sobre uma das emoções mais intensas e complicadas que a gente sente, a raiva. Vamos analisar, com base num texto devocional, como podemos entender melhor e, quem sabe, gerenciar esse sentimento para encontrar um caminho com mais paz. E para começar, a gente tem essa citação que é, na verdade, a base de toda a discussão. O versículo de Efésios diz: "Quando ficarem irados, não pequem". Repara que ele não condena o sentimento da raiva em si, mas já dá uma instrução bem clara e urgente, né, sobre o que fazer com ela. É daqui que a gente parte para entender a diferença entre sentir e agir. E para guiar nossa conversa, tá aqui o roteiro. Primeiro, vamos entender a natureza da raiva. Depois, a gente explora os perigos de não lidar com ela. Na sequência, uma alternativa de paz, um exemplo máximo de autocontrole. E, para fechar, um desafio bem prático para reflexão. Então, entrando na nossa primeira sessão. Antes de qualquer coisa, a gente precisa reconhecer a raiva pelo que ela é, uma emoção totalmente humana, universal até. O texto base deixa isso muito claro. Sentir raiva não é um defeito. É uma resposta natural, quase um instinto, que aparece quando a gente se depara com algo que parece injusto ou que frustra a gente profundamente. Ninguém escapa disso. E aqui está o pulo do gato de toda essa análise. O texto reforça que a emoção por si só não é o problema. O verdadeiro teste, o desafio, está no que a gente faz em seguida, o que fazemos com toda essa energia. É a nossa reação que vai definir se isso tudo se torna algo construtivo ou, pelo contrário, destrutivo. E essa ideia nos leva direto para a segunda parte, onde a gente explora o que acontece quando a nossa escolha é, não fazer nada, quando a gente deixa a raiva criar raiz. O texto nos convida a pensar nisso. O que será que acontece quando a gente ignora aquele conselho de apaziguar a ira antes que o sol se ponha? O que nasce desse sentimento quando ele não é resolvido, quando ele fica ali, guardado? Olha que interessante a distinção que o texto faz. Sentir raiva é como uma faísca, uma reação do momento. Mas reter a raiva, sabe? Ficar remoendo aquele sentimento, isso é como colocar lenha na fogueira. Essa raiva cresce, se transforma em ressentimento, em mágoa e pode acabar virando um incêndio de atitudes destrutivas. E as consequências desse incêndio, nossa, são bem sérias. O ressentimento vai corroendo os relacionamentos, vai criando uma distância espiritual e, talvez o mais triste, rouba a nossa paz e a nossa alegria. A gente acaba se aprisionando num ciclo de dor, carregando um peso que, segundo o texto, não fomos feitos para carregar. Mas, felizmente, não precisa ser assim. Existe uma alternativa. E é sobre isso que a gente vai falar na nossa terceira sessão, que apresenta a solução proposta no devocional. A resposta para esse turbilhão da raiva não é só reprimir o sentimento, mas sim trocá-lo por algo muito maior, a paz que vem de uma fonte espiritual. É, na verdade, uma troca consciente, deixar de ser controlado pela raiva para abraçar a serenidade. E o que essa paz faz na prática, no dia a dia? Ela vira uma espécie de ferramenta. Ela dá a capacidade de fazer uma pausa antes de reagir, de entregar o fardo da raiva, de transformar nossa resposta padrão e, no fundo, de escolher agir com amor em vez de fúria. E para essa ideia ficar menos abstrata, o texto nos oferece um exemplo muito poderoso. Vamos para a nossa quarta sessão para ver como isso funciona na prática. O modelo apresentado é o de Jesus. Ele é mostrado não como alguém que nunca sentiu raiva, mas como alguém que a dominou de forma perfeita, mesmo sob a provocação mais intensa que se possa imaginar. E olha só o nível da provocação. Não estamos falando de um aborrecimento qualquer. O texto lista insultos, rejeição, humilhação pública e, por fim, a execução por crucificação. É a injustiça no seu grau máximo. E no auge de tudo isso, no momento mais crítico dessa injustiça toda, a resposta não é uma explosão de raiva, não é um pedido de vingança. É essa frase. Uma demonstração de compaixão e perdão que, muda completamente a nossa noção de força e controle. A grande lição, então, é esta. O exemplo nos mostra que a força de verdade não está em revidar, mas sim no autocontrole, em escolher a reconciliação no lugar da divisão, mesmo quando se tem todos os motivos do mundo para fazer o contrário. Certo? Mas como a gente traz tudo isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Vamos para a nossa última sessão, que propõe um desafio bem prático. O texto propõe 3 passos bem diretos. Primeiro, refletir com honestidade sobre uma situação recente que te deixou com raiva. Segundo, algo que soa até radical.
orar pela pessoa que foi o alvo ou a causa dessa raiva. E terceiro, se for possível e apropriado, dar um passo ativo para tentar restaurar essa conexão. Em resumo, o objetivo final de todo esse processo é nos transformar em agentes de paz. A meta não é só controlar a própria raiva, mas, de forma ativa, construir pontes e promover a reconciliação no mundo ao nosso redor. E a análise termina com esta pergunta, que fica no ar para reflexão. Depois de entender a natureza da raiva, os riscos e o caminho da paz, a questão final é bem pessoal e direta. Será que estamos prontos para aceitar esse desafio hoje,